caros amigos que nos acompanham através do canal da Associação Espírita Chico Xavier. É um prazer e uma honra mais uma vez estarmos aqui, refletindo sobre os ensinamentos do Cristo e sobre as leis divinas, à luz da doutrina espírita, essa doutrina de esclarecimento e de consolo. Para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, convidamos inicialmente a todos para um breve momento de prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todos os momentos, e pedindo em nome de Deus e de Jesus que estejamos de mente e coração abertos para as reflexões necessárias e para as reflexões que façam bem ao nosso coração, à nossa vida, para que possamos assim reabastecer as nossas energias para continuar nesta caminhada em que nos encontramos. Que assim seja. Trazemos hoje então as reflexões sobre as montanhas do cristão. E iniciamos com um poema que está no livro O Sermão do Monte, de autoria do psiquiatra gaúcho Sérgio Luiz da Silva Lopes. E o poema diz assim: anda, avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta a fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Este poema, que tem como título Viajantes, nos lembra que somos todos viajantes no caminho da evolução espiritual. Criados simples e ignorantes, todos nós partimos do mesmo ponto, rumo ao mesmo objetivo, que é a perfeição, ou em outras palavras, a angelitude. E este, para nós, é o grande determinismo da vida. Neste caminho, neste objetivo de angelitude, nos diz Emmanuel que duas asas nos conduzirão a Deus. E esse conduzir a Deus nós podemos compreender como a própria perfeição, como esta chegada, como a chegada nesse objetivo. E essas duas asas se chamam uma amor e a outra sabedoria. Ou seja, precisamos desenvolver esses dois aspectos no nosso ser, a fim de que possamos chegar a esse estágio de perfeição. Para que a gente possa desenvolver essas asas, nós precisamos nos internar na escola da matéria. E esse internato nós chamamos de encarnação. Porque a vida material nos impõe continuamente os movimentos necessários à evolução. E é por isso que necessitamos estar encarnados para aperfeiçoar as nossas potencialidades e para seguir nesse caminho evolutivo. Podemos comparar esta evolução à teoria de Piaget sobre o desenvolvimento da inteligência. Piaget falava que diante de uma necessidade, nós temos um desequilíbrio que nos obriga a uma ação que vai ser para nós a representação e a busca pelo reequilíbrio ou pela
readaptação. E essa busca, essa ação, nos auxiliará a assimilar novas experiências que vão ser incorporadas aos nossos hábitos, resultando numa mudança interior. Traduzindo isso para a doutrina espírita, nós podemos dizer que o nosso passado representa o nosso patrimônio espiritual a expressar-se na nossa conduta, que tanto pode ser o exercício das nossas viciações quanto o exercício das nossas virtudes. Então, nós temos nesse passado a nossa acomodação, nós estamos nesse patamar. No entanto, a nossa vivência no presente, na presente encarnação, através de todos os desafios que a encarnação nos traz, seja através das provas, das expiações, seja através dos próprios desafios da vida material, como a necessidade do trabalho, a necessidade da busca pelo conhecimento, a necessidade de nos adaptarmos às situações das próprias intempéries, das nossas questões de deslocamento, das nossas necessidades básicas. Então, tudo isso representa para nós desequilíbrios que nos exigem o trabalho e o esforço na busca pela adaptação. E isso tudo resulta em novos aprendizados que vão se incorporando à nossa vida. Mas tudo isso requer um ingrediente muito especial que é citado na questão 909 do Livro dos Espíritos. A questão é a seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É que Kardec pergunta aos espíritos na questão 909. E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A resposta à questão, ela é encerrada pelos espíritos com essa interjeição, né? Com essa exclamação: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Como é necessário a vontade e o esforço para que a gente possa superar aquela nossa acomodação e crie novos hábitos. Emmanuel também fala que o hábito é aquilo que nós cristalizamos. Para vencer um hábito que não é bom, nós precisamos a ação da vontade. E assim, insistindo através da vontade, nós conseguimos alterar aquilo que era o costume, desde que seja um costume que precise ser alterado, logicamente. No livro Tormentos da Obsessão, que é um livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Agivaldo Franco, que através da psicografia, né, traz esse livro muito interessante para todos nós. Nesse livro, o espírito Eurípides Barzanufo, que foi um grande espírita brasileiro, nasceu em Minas Gerais no final do século XIX e teve uma atuação muito interessante no início do século XX. Ele, na pátria espiritual, após seu desencarne, ele continua trabalhando e tem uma atuação muito significativa que Manuel Filomeno conta nesse livro Tormentos da Obsessão. Então, o Eurípides faz ali algumas participações e ele fala das dificuldades que nós temos em ascender no caminho do progresso, né? Como é difícil essa ascensão espiritual. E ele diz com essas palavras: nada é fácil na ascensão. A transferência do vale estreito para a adaptação no monte que alcança horizontes infinitos. Então, nós podemos pensar nessa ideia do Eurípides, que quando nós estamos no início da caminhada, é como se estivéssemos no vale.
O vale é essa parte mais embaixo, geralmente numa cadeia de montanhas. E quando nós estamos no vale, a nossa visão é estreita. Nós não vemos muita coisa. A gente está ali entre dois paredões, apenas como o animal que usa a viseira, né? Então, a gente tem essa dificuldade de enxergar ao longe. Mas quando nós subimos o monte, então a nossa visão alcança horizontes infinitos. Então, nós conseguimos ver mais longe. Mas para sair daqui de baixo e chegar lá em cima, a caminhada é árdua. Diz Eurípides que a longa peregrinação pelo charco, que nós podemos entender este charco como a nossa longa peregrinação nos mundos inferiores, produz diversos problemas ao organismo, que se intoxica das emanações morbíficas da umidade do pântano. Ou seja, quando nós estacionamos por algum tempo nesse patamar das paixões, das sensações, dos vícios, da animalidade, nós entramos nesse hábito, que não é fácil, né? Que nós precisamos muito da ação da vontade para conseguir superar. Mas esses hábitos estão muito presentes em nós. Então, à medida que o ser vai evoluindo, ele é convidado a uma adaptação lenta em cada patamar, a fim de que no futuro possa contemplar as alturas e absorver o oxigênio puro. Aqui ainda não está acostumado. Então é por isso que nós não podemos mudar para um mundo muito mais evoluído do que nós estamos atualmente, por uma questão de adaptação. Nós não temos condições ainda, por exemplo, nesta nossa atual existência, de ser transferido para o mundo feliz, porque nós seríamos lá uma causa de perturbação, porque ainda estamos impregnados de viciações que precisam ser superadas. Assim como quando nós viajamos a lugares de maior ou de menor altitude, nós precisamos nos adaptar a essa condição de menor ou maior pressão atmosférica. Então, assim como a gente precisa dessa adaptação a essa pressão atmosférica nos nossos deslocamentos dentro do mundo material em que nós vivemos, também as diferentes encarnações vão nos possibilitando o desenvolvimento e a adaptação a novas atitudes e valores, sempre de forma positiva. Cada encarnação, cada experiência vai nos treinando para que a gente vá aperfeiçoando o nosso ser e mude de condição. Por isso, nós, a cada encarnação, vamos experienciando diferentes condições sociais, diferentes profissões. Ora nascemos homem, ora mulher. Cada corpo vai arquitetando para o espírito um aprimoramento diferente. Cada corpo tem um objetivo. Assim como o meio onde a gente nasce, onde a gente cresce, também tem os seus objetivos. E a reencarnação em si é um grande desafio para todo aquele que deseja atingir essa cumeada da montanha das bem-aventuranças, que significa para nós a própria perfeição, exigindo-nos assim a firmeza de propósito, a perseverança, a clareza de objetivos, pois que surgirão muitos impedimentos naturais que vão tentando embaraçar ou dificultar a execução desse programa delineado, que é o programa da evolução. Mas se por um lado há dificuldades, por outro, nós também somos muito favorecidos pela benevolência da divina providência. A própria doutrina espírita é um exemplo desta providência divina. Inaugurada a doutrina espírita em 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, ela faz luz
sobre as relações dos espíritos encarnados e desencarnados, onde as influências ocorrem tanto positiva quanto negativamente. E essa influência do mundo espiritual com o mundo material, ela nos dá a chave de muitas questões da nossa vida. E é por isso também que Jesus nos adverte quanto à necessidade da vigilância e da oração. E vejamos ali no Livro dos Espíritos, na questão 910, que é a sequência daquela outra que falamos antes sobre a vontade, Kardec pergunta se o homem pode pedir auxílio aos espíritos protetores para vencer as suas paixões. Então veja que primeiro lá na 909 ele pergunta se o homem poderia pelos seus esforços vencer as suas más inclinações. E eles dizem que sim, desde que ele use a sua vontade. E nessa Kardec vai um pouco adiante e pergunta, mas poderíamos pedir ajuda aos espíritos protetores para isso? E eles dizem sim, pois esta é a missão deles. É a missão dos nossos espíritos protetores, nos auxiliar a vencer as paixões. Quais as influências que nós deixamos que direcionem as nossas vidas? Assim como nós podemos pedir ajuda aos espíritos protetores, há muitos outros espíritos encarnados ou desencarnados que nos influenciam as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisão, a nossa conduta. Quais influências deixamos que direcionem a nossa vida? Deixamos a pressão social, as propagandas, as redes sociais, os obsessores, quem sabe, os colegas de trabalho, os familiares? E que influências nós nos deixamos envolver? A que influências? O consumo de tudo, essa necessidade de comprar, de ter coisas muitas vezes supérfluas. Nos deixamos influenciar por essa vida ociosa, pelo levar vantagem, pelos excessos alimentares, bebidas e outros tipos de drogas. Que tipos de influência, até onde nós nos deixamos influenciar? Agora, continuando, lembrando dessa questão da divina providência, nós veremos que Deus, no seu amor infinito, também nos concede um grande influenciador. O tipo mais perfeito que já esteve no planeta para nos servir de modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. E quem é esse grande influencer? Jesus Cristo. Veja como ele tem influenciado e como nós temos nos deixado influenciar por ele. Jesus nos ensinou que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de remover os montes. Mas ele não estava se referindo aos montes rochosos da geografia, mas estava se referindo às montanhas das dificuldades, da incredulidade, da dureza dos corações, todas essas dificuldades que se apresentam no nosso caminho. E ele mesmo, como divino modelo, também transpôs alguns montes. No simbolismo mesmo da Bíblia, 3 montes desafiaram Jesus e nós vamos vê-los a partir de agora. O primeiro desses montes foi o Monte Tabor, onde Jesus sobe para orar, acompanhado dos seus discípulos Pedro, João e Tiago. Enquanto ele orava no Monte Tabor, os discípulos viram-no se transfigurar. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E viram também junto dele outros 2 espíritos, que eram o de Moisés
e o de Elias. E esses espíritos estavam conversando com Jesus. Vieram reverenciá-lo e tratar com ele sobre o seu êxodo que estava prestes a se cumprir. Estava se aproximando o momento em que Jesus deixaria aquele corpo físico e retornaria ao plano espiritual. E Moisés e Elias vêm então para confabular com Jesus. Neste momento, conta o evangelista que surgiu uma nuvem fazendo sombra sobre eles. E dessa nuvem saiu uma voz dizendo: "Esse é o meu filho, ouvi-o." O Monte Tabor representa para nós o monte da comunhão espiritual no seu sentido mais elevado, porque neste monte Jesus pôde demonstrar toda a sua grandeza espiritual, e esse foi um momento muito sublime que revela essa natureza de Jesus. O segundo monte foi o Monte das Bem-aventuranças, onde através desse belíssimo código, conhecido como Sermão da Montanha, Jesus revolucionou os códigos da ética, da economia e da moral que eram então vigentes na sociedade e abriu assim horizontes novos para o entendimento dos valores espirituais de uma forma muito mais natural, muito mais de acordo com a lei de Deus. O Sermão da Montanha, ele é registrado de maneira mais completa, podemos dizer assim, pelo evangelista Mateus. E ele começa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, se estende pelos capítulos 6 e 7. Termina no capítulo 7. E nós vamos dar uma rápida viajada, vamos fazer uma visão panorâmica sobre este que é o mais belo discurso que a humanidade já escutou. E ele começa nas bem-aventuranças, onde Jesus vai falar quem são os bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? São os felizes. Quem são os felizes? Então ele vai dizer que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que felizes são os aflitos, porque estes serão consolados. Que felizes são os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados. Que felizes são os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. Que felizes são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas são as bem-aventuranças que são a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não se resume a isso o Sermão do Monte, porque ele continua falando do nosso compromisso com a verdade, com a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, que brilhe a vossa luz para que os homens glorifiquem a Deus. Cada um de nós tem o compromisso com Jesus de dar o testemunho dos seus ensinamentos. Diz ainda Jesus a respeito da luz e da visão: se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. E vai seguindo no seu discurso com a lei do não matar e não se encolerizar. Quando ele fala: ouvistes o que foi dito, não matareis, mas eu vos digo que não é só não matar. E todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão, ele também está agindo mal. Ele também está cometendo um crime. Ele também está transgredindo a lei de Deus. Então ele propõe ali que nós aprendamos a oferecer a outra face, que nada mais é de que mostrar
ao nosso interlocutor que há outra postura possível, que não seja a da violência. E ele vai nos instigar à reconciliação com os adversários, o amor aos inimigos, o perdoar para ser perdoado, o não julgar, enfim, fazer ao outro tudo o que se gostaria que o outro nos fizesse. Onde ele vai nos apresentar a responsabilidade que nós temos diante do próprio pensamento, onde ele fala que não é apenas a ação em si, mas que o pensar na ação má já é metade do caminho, já nos coloca também em dívida com a justiça divina. Onde ele vai nos falar da caridade sem intenção de vantagem própria. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. E é também no Sermão do Monte que Jesus nos ensina o modo de orar, nos ensina a oração do Pai Nosso e nos diz que a gente deve pedir para obter. Mas cuidar o que pedir, cuidar as nossas ambições, porque nos recomenda ali a não entesourar tesouros na terra, mas que possamos guardar os tesouros do céu. Porque onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, ele fala para que a gente não fique exageradamente preocupado com o dia de amanhã. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Afinal de contas, ninguém pode servir a dois senhores. Nos fala sobre o caráter e a firmeza desse caráter, dizendo que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Não fique em cima do muro. Tenha o seu posicionamento, tenha a sua opinião e nos exorta à perfeição. Diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Fala para que a gente faça a opção pela porta estreita, porque a porta da perdição é a porta larga. Nos adverte para que nos acautelássemos dos falsos profetas, porque muitos viriam em seu nome e que seriam falsos. E para que a gente pudesse compreender isso, ele nos sugere, ele nos ensina que nós precisamos reconhecer a árvore pelos frutos. Quer saber quem é uma pessoa? Veja quais são as suas produções, quais são as suas palavras, quais são os seus pensamentos. Diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E finalmente ele conclui o Sermão da Montanha dizendo que quem ouve as suas palavras e as pratica é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva e os ventos, não derrubou a casa, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. E essa rocha desta casa alicerçada é a rocha da fé. A terceira montanha vencida por Jesus chama-se Gólgota, que quer dizer caveira. É uma colina de feio aspecto a leste de Jerusalém, onde aparentemente vencido, Jesus triunfou imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o nosso Pai. E essa ponte de união da terra ao céu, nós reconhecemos ainda hoje pela cruz. Neste martírio, neste momento da crucificação, em todo esse processo do martírio de Jesus, nós vamos ver Pilatos
lavando as mãos. Nós vamos verificar que aquele povo que muitas vezes esteve com ele aceitou a influenciação, seja dos seus instintos ou dos próprios obsessores que os envolviam, e entrou nessa atmosfera doentia, exigindo a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás. Mas nós vamos ver Jesus mantendo-se sereno, apesar dos açoites, apesar da tripudiação de todos, principalmente dos soldados, principalmente daqueles que o açoitavam ou lhe batiam no rosto. E há um momento que é relatado pelo evangelista, quando Jesus, sendo esbofeteado, ele olha serenamente para o soldado e pergunta: soldado, por que me bates? Se eu te fiz algum mal, me diz o que é que eu fiz. Mas se eu não te fiz nada, me diz por que você me bate. Nesta serenidade, nessa confiança, como diz, né? Aparentemente vencido, ele triunfa, imortal. Tanto que até hoje, 2024 anos após, ele continua sendo o maior dos nossos líderes, o maior dos nossos mestres. Apesar de toda a humilhação que sofreu, nesses momentos supremos, ele pede ao Pai que perdoe aquele povo que não sabia o que estava fazendo, reconhecendo ali ainda crianças espirituais. Ele acolheu Dimas, o bom ladrão, aquele que estava ali ao seu lado, reconhecendo a sua grandeza espiritual. E neste momento também, ele olha para sua mãe, Maria de Nazaré, que ali estava aos pés da cruz, ao lado de João, ao lado de outras mulheres valorosas que não se acovardaram neste momento, como muitos outros que fugiram. E ele olha amorosamente a sua mãe, olha para João, o seu discípulo amado, e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Neste momento ele concede a João, mas também a toda a humanidade, concede Maria por nossa Mãe Santíssima, aquela que viria e que até hoje cuida de todos nós, em especial daqueles mais infelizes. Dessa forma, temos Jesus desvelando-se através do Monte Tabor, estabelecendo suas diretrizes de amor no Monte das Bem-aventuranças e vivenciando todos os ensinamentos que enunciou através do Monte Gólgota. Assim ele venceu esses 3 montes que os desafiaram. E nós, espíritos reencarnados, nessa tarefa libertadora de nós mesmos em que nos encontramos, também seremos sempre chamados ao testemunho nos montes da nossa caminhada evolutiva, onde problemas equivalentes nos aguardam. Podemos fazer uma comparação com os 3 montes de Jesus. No primeiro monte, nós precisamos dar a conhecer o objetivo a que nos dedicaremos, ou seja, qual é o nosso planejamento reencarnatório. A que estamos aqui? Quais os nossos propósitos? Qual foi o contrato que nós assinamos antes de reencarnar? Precisamos ter esta consciência. Ah, mas como que eu vou saber se a gente tem o esquecimento?
Nós temos a intuição e basta olhar a nossa vida para que a gente possa compreender qual é a nossa tarefa. Então precisamos conhecer os nossos objetivos e nos dedicar a eles. O segundo monte nos convoca a traçar as linhas de comportamento que nós vamos adotar, que vão ser o resultado da educação que recebemos dos nossos pais, da nossa família, e também da própria índole que trazemos como patrimônio espiritual. E que, associados, isso à vontade e ao trabalho de modificação, também há de dar resultados. Tanto a nossa educação recebida quanto a índole, que é o nosso patrimônio espiritual, elas podem e devem ser adaptadas e transformadas conforme a nossa ação no presente, utilizando a vontade, como foi dito anteriormente. E, finalmente, no terceiro monte, é vivenciar até o final essas disposições, vivenciar com equilíbrio, com abnegação, ou seja, dando o nosso testemunho, que é isso que Jesus nos conclama hoje, é dar o testemunho do amor que Ele nos transmitiu. Não faltará o apoio indispensável ao êxito. Este apoio procede do mundo espiritual, que está sempre vigilante e ativo. E é por isso que, iniciada a nossa tarefa nesta grande seara do nosso Pai Celestial, coordenada pelo nosso Mestre Jesus, iniciada esta tarefa, ninguém deve olhar para trás, porque o nosso ímpeto é de seguir adiante. Como diz o poema, anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Assim nós agradecemos a todos que estiveram conosco nesses breves momentos. E para que possamos encerrar este momento, convidamos a todos para a prece ensinada por Francisco de Assis, que também nos traz diretrizes importantes para a nossa vida dentro daquilo que Jesus nos ensinou, onde Francisco fala: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja.